Lembrando que algumas áreas aqui a gente vai explorar mais a teologia sistemática. Por exemplo, a doutrina de Deus. A gente está vendo aqui uma introdução, mas a gente vai estudar mais esse conceito de doutrina de Deus depois, de forma mais aprofundada. Por exemplo, já a angiologia, a doutrina dos anjos. A gente não vai se aprofundar nela, vai ser só o que a gente vê aqui, a teologia sistemática. Não tem necessidade de a gente ficar estudando uma coisa que a Bíblia não dá foco. A gente vai focar naquilo que a Bíblia foca. Então, que a Bíblia tem mais conceito bíblico, tem mais versículo bíblico, a gente vai estar trabalhando depois também nas disciplinas mensais. Aí vimos a doutrina da Bíblia, a bibliologia, passamos sobre a revelação de Deus, falando sobre a inspiração da Bíblia, a Bíblia é inspirada, passamos o versículo. Tá, isso tudo aqui está na aula, quem não estava aqui semana passada, acho que estava todo mundo aqui semana passada. Está gravado no site lá, que eu vou colocar amanhã, só passar para o YouTube. Entramos na doutrina de Deus, falamos dos atributos de Deus, das atividades de Deus. Né? A atividade de Deus é aquilo que Deus faz, mas se ele fazer ou não, não muda o fato dele ser Deus. Já os atributos, sim. Os atributos é aquilo que torna Deus Deus. Torna Deus aquilo que ele é. São os atributos de Deus. Falamos que os atributos eles podem ser comunicados e incomunicáveis, e atributos de grandeza ou atributos de bondade. Aqui é uma forma mais didática da gente ver isso. Falamos dos atributos de grandeza, a espiritualidade, Deus é espírito, personalidade, Deus é uma pessoa, possui intelecto, emoções e vontade própria. São três características que alguém tem que ter para ser considerado uma pessoa: intelecto, emoções e vontade própria. Deus tem vida em si, ele é autoexistente, não foi criado por ninguém. A onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Onipotência, Deus é poderoso, para fazer aquilo que ele desejar. A gente dá uma perguntinha que o pessoal faz: Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não pode carregar, assim, que é aquela coisa absurda, né? Quando Deus fazer alguma coisa que ele vai negar o seu atributo. Então Deus, ele é todo poderoso no seu atributo. Deus não vai criar uma inconsistência, né, para se negar. Deus está no controle de todas as coisas, soberania de Deus. E a imutabilidade, Deus ele é constante, não muda. Então os versículos de referência, para depois a gente estar lendo, anotando. E tem outros versículos também sobre isso, que tem na apostila também e naquelas indicações dos livros que eu deixei, né, para vocês aí. Os atributos da bondade de Deus, né, que é aquilo que a gente percebe mais na nossa relação com Deus. Na santidade, Deus ele é separado completamente do pecado e absolutamente puro, né, Tiago 1,13. A justiça de Deus, todas as ações de Deus são corretas, sem acepção de pessoas. A integridade, Deus ele é a verdade, ele fala e pratica somente a verdade. O amor, Deus busca o maior bem das pessoas que ele ama. Graça, Deus distribui favor àqueles que não merecem, né? Graça é um favor imerecido. E a misericórdia de Deus, Deus não dispensa juízo merecido pelo homem pecador. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então eu falei, o que é isso? Se Deus não fosse misericordioso, ele fosse só justo, ele já era para ter nos condenado. Então, Deus ele é longânimo, tem paciência com o pecador, ele tolera o pecador, dá tempo para o pecador se arrepender. Se ele for, imagina, por exemplo, se a justiça de Deus diante de alguém que cometeu um estupro contra uma criança, ou matou uma criança. A justiça de Deus, se Deus não fosse misericordioso, aquela pessoa ela teria sido triturada na hora, ia vir uma bomba do céu acabar com ela, como foi em Sodoma e Gomorra. Deus deu um tempo, teve aquela discussão dele com Abraão, procurando os justos ali, foi longânimo naquela cidade, mas aquela cidade não se arrependeu. A mesma coisa com as tribos, né, os povos que habitavam em Canaã, antes do povo sair para a terra prometida. A Bíblia fala que a maldade daquele povo ainda não havia chegado ao limite. Durante os 400 anos de escravidão, Deus deu oportunidade para aquele povo se arrepender, e eles não se arrependeram. A maldade deles foi só aumentando. Então, se Deus não tivesse misericórdia, ele não daria esse tempo para a gente. Mas Deus ele é misericordioso, a Bíblia fala muito da misericórdia de Deus. E isso a gente finalizou na aula passada, e agora a gente retoma daqui a partir do ponto da trindade.
Da Trindade, a gente vai estudar muito a Trindade também. O microfone tá bom ou tá baixo? Tá bom? É porque ele fazer assim já perde, né? Tem que ficar quase colado aqui na boca. A Trindade, ela é uma doutrina extremamente importante para nós cristãos. Extremamente importante. E ela é uma doutrina que é muito atacada. As seitas atacam muito a questão da Trindade. Nós vamos debruçar mais na Trindade quando nós formos estudar a doutrina de Deus, depois de forma separada. Mas a gente vai ver aqui o importante sobre ela. A Bíblia afirma que existe um só Deus. Deuteronômio 6,4 diz isso. Né? Ouve Israel, a um só Deus chamar. Existe um só Deus. Nós somos monoteístas. Nós não acreditamos na existência de vários deuses. Né? Como os outros povos daquela região, eles eram povos politeístas. Né? Eles estavam em mais de um Deus. E às vezes esses deuses entravam em conflito entre si. Na cultura romana, grega, os deuses não tinham uma harmonia entre os deuses. Este único Deus, ele existe eternamente em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nas referências, Mateus 3, 16, 17, Lucas 1, 35. Tem muitas referências sobre Deus atuar em 3 pessoas distintas. Eu até coloquei aqui no finalzinho que eu vou enviar um estudo para vocês, com todas as referências bíblicas, por exemplo, divindade, Deus Pai sendo Deus. A Bíblia falando que ele é Deus. O Filho sendo Deus, quando o Filho é chamado de Deus. E o Espírito Santo sendo chamado de Deus. Tem vários versículos bíblicos sobre isso. Versículos bíblicos que falam que Deus Pai é soberano. Versículos bíblicos que falam que o Filho é soberano, que o Espírito Santo é soberano, que eles são eternos. Então, todos os atributos de Deus também são vistos de forma individual nas pessoas. Então, qual o problema das seitas aqui? As seitas, ou elas vão negar alguns atributos das pessoas da Trindade, ou vão dizer algumas, por exemplo, até os mormons, né? Eles acabam afirmando que existem realmente 3 deuses. Só que, então, como é que a gente vai enquadrar? Se a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e fala que há um só Deus, a única doutrina capaz de englobar isso é a doutrina da Trindade. Porque a doutrina da Trindade afirma que só existe um Deus, e esse mesmo Deus ele está eternamente em 3 pessoas distintas, da mesma essência, da essência divina. Estas 3 pessoas da Trindade são iguais em essência. Tá, os versículos de referência aqui. Todo mundo trouxe a Bíblia que a gente vai trazer? Alguns desses versículos a gente vai estar lendo aqui. Vamos ler João 10, 30. É um versículo bem pequenininho. Eu e o Pai somos um. E Jesus falando sobre isso. E é interessante quando Jesus falava dele ser um com o Pai, dele aclamar nele a figura divina, todo momento ele era o quê? Ele seria apedrejado, né, pelos judeus. Os judeus procuraram apedrejá-lo e ele foi tirado ali, porque ele estava afirmando ser Deus, que era uma grande blasfêmia para os judeus. Na cultura dos judeus, se alguém falasse assim, ele é filho de Deus, para os judeus eles sabiam que alguém dizer que era filho de Deus na forma que Jesus estava falando, ele estava aclamando ser Deus. Para os gregos, para a cultura hebraica, filho de Deus, como Jesus falava, era Deus. Já para o grego, se você falar que alguém era filho dos deuses, eles iam dizer que era um semideus. E não seria tanto problema. Hércules é considerado como semideus, e tantos outros aí, figuras, Hércules e aqueles são os mais conhecidos aí como filhos de Zeus, né? Não curto muito mitologia grega, não. Mas, na mitologia grega, ele seria um semideus. Já na cultura hebraica, eles tinham esse entendimento. Então, toda vez que Jesus falava isso, no Evangelho de João, é o Evangelho da Trindade. Porque toda hora Jesus tinha que fugir de ser apedrejado. Até o momento que ele fala que vai ser questionado de Abraão, ele fala, antes de Abraão existir, eu sou. Ele aclama o eu sou, que era o mesmo quando Deus se revela, né, a Moisés. Vamos em Atos 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder?
Como, pois, assentaste no coração esquisito, não mentiste aos homens, mas a Deus. Tá bom até aqui. Interessante aqui, não sei se os irmãos perceberam. Eles mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Mas mentiram para Deus. Então aqui, com esse versículo, a gente consegue ver que eles são iguais. O primeiro, Pai e Jesus são um. A essência de Jesus é a mesma do Pai. E o Espírito Santo, em Atos 5, 3, 4, que quando Ananias e Safira mentem para o Espírito Santo, eles mentiram para Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Na doutrina do Espírito Santo a gente vê isso. E ela é uma doutrina que é atacada. Por exemplo, os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo, na verdade, ele não é uma pessoa, ele é um poder de Deus, uma força. Não é uma pessoa com sentimento. Isso é o que o testemunho de Jeová faz. Eles atacam a divindade. Tanto de Jesus, Jesus é como se fosse quase um semideus. Porque para ele Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Eles praticamente assumem, né, a cultura grega de ter um semideus, mas não falam que é um semideus, falam que ele é o Filho de Deus. E o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força. Para lidar com o problema de que a Bíblia fala que existe só um Deus, eles tiraram o Espírito Santo da sua pessoalidade e também tiraram a divindade de Deus, e que a Bíblia é lotada de versículos que apontam Jesus como Deus e também o Espírito Santo como Deus. Tomé, diante de Jesus, depois de Jesus ressurreto, ele ajoelha diante de Jesus e fala o quê? Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus, ele recebeu adoração, ele foi tido como Deus. Filipenses fala Filipenses 2, que ele sendo como Deus não usurpou, mas esvaziou-se. Então ele sendo como Deus. Aqui não falta versículo para sustentar essa doutrina. Então, qual é a diferença, então, entre as pessoas da Trindade? São diferenças em função. Cada pessoa da Trindade tem uma função diferente na obra e na relação com o homem. Estava até conversando com o pastor Moisés, mais tarde. Por exemplo, a Bíblia fala assim, que a mulher, ela deve ser, que o homem é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Jesus. Cristo e Jesus, eles são Deus na mesma essência, da mesma forma. Mas existe uma função hierárquica entre eles, mas de forma nenhuma que torna Deus melhor do que Jesus, superior a Jesus, não. A mesma coisa, essa relação que Paulo traz para o casamento, ele pega o exemplo de que Cristo, tem como Deus por cabeça, e também coloca a mulher tendo o homem por cabeça, sendo que, nesse caso, a mulher não é inferior ao homem por isso, porque ela é igual ao homem em essência. Tem igualdade entre eles. Só que é uma diferença de função, que essa mesma diferença de função está presente entre o pai e o filho. Nem por isso o filho se torna inferior ao pai. Então isso é importante, porque também é atacada essa questão desse nosso entendimento cristão, como se fosse um entendimento machista, e não é nada disso. Então tem vários versículos, vamos pegar esses 3 versículos que falam das diferentes funções das pessoas da Trindade, porque essa aqui é uma doutrina muito importante mesmo, que de vez em quando a gente vai lidar com uma pessoa que vai querer atacar a Trindade. Agora, os testemunhos de Jeová, geralmente eles batem na tua porta. Tu já vê eles, tu se esconde, né? Testemunho de Jeová, né? A minha esposa fala, não vai aparecer não, porque tem testemunho que está passando embaixo. Eles ficam passando lá pra gente, querendo pegar um crente, e a maioria deles, 90% deles, ou até mais, são de ex-crentes, que não tem comunhão com a palavra, eles chegam, você está vendo aqui, ó, não são o mesmo, pegam versículos fora do contexto, do análise total da Bíblia, e caem. Então é importante a gente conhecer essa doutrina. E agora eles estão pegando pessoas na internet. Por exemplo, você vai lá e posta um versículo bíblico. Aí chega para alguém, né? É o Facebook que distribui isso. Aí eles vão e te chamam para te confrontar. Só fizeram isso comigo. O cara ficou 3 horas debatendo comigo no Facebook. Por fim, ele desistiu. Eu falei, não, que você quer continuar temando. Fui versículo, versículo. Aí eu falei, não, você está enganado, isso aqui vai ficar no engano mesmo, isso aí é uma doutrina de Satanás, e sai embora. Entendeu? Saiu me xingando no final. Mas imagina, se pega uma pessoa despreparada, os argumentos deles são fortes. Eles vão em versículos para poder te confundir. No final me xingou. Já quer ir para o inferno, vai, você não sabe burrice, não sei o que, tá.
Tá bom. Mas se pegar uma pessoa despreparada, porque antes eles batiam na porta da tua casa, agora estão batendo na porta do Facebook. É uma estratégia que eles fazem, para poder, eles evangelizam pessoas que já têm uma predisposição, eles não vão em ateus, eles não vão em pessoas que estão em confronto com Deus, em rebeldia, eles não fazem trabalho com pessoas que estão marginalizadas, estão em vício, eles não fazem esse tipo de trabalho, eles vão atrás das pessoas, principalmente crentes, vão nas casas, eles querem pegar pessoas que já têm um pré-conhecimento e eles querem minar esse pré-conhecimento da pessoa. Vamos lá então em Gálatas 4. Aqui a gente vai ver as diferenças de função entre as pessoas da Trindade. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então aqui, qual é a função do Filho? Resgatar. A função do Filho foi resgatar para que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é a função do Filho. Vamos em João, Evangelho de João, capítulo 14. Vou fazer a leitura aqui. Ouviste que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí veio o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então aqui, o que a gente vê nesse versículo aqui? Mais uma, enfatizando a função do Filho. Ele está fazendo o quê? Aquilo que o Pai ordenou. Aí aparece o diabo ali, fala que não tem nada com ele. Nesse sentido aqui, por exemplo, ele fala, o Pai é maior do que eu. Em que sentido que o Pai é maior do que o Filho? No sentido da função. Porque o Filho que se entregou. Então, tem uma hierarquia de função. O Pai é aquele que tem a vontade. O Filho realiza. E o Espírito Santo, ele também faz a obra do Filho. Por exemplo, quando Jesus vai falar do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo vai testemunhar sobre o Filho. Então, a obra do Espírito Santo não é uma obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? Falar, convencer sobre a obra do Filho. Então, existe uma diferença entre eles de função na relação conosco. Na relação conosco. Quando a gente for ver a doutrina de Cristo, a cristologia, a gente vai ver quando a gente vê hoje, Cristo, quando a gente fala sempre dos atributos de Jesus, ele fazia as coisas não pelo poder dele, porque ele havia esvaziado os seus atributos de divindade, como diz Filipenses 2, ele fazia tudo pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atuando em Cristo para realizar uma determinada função. Então, por exemplo, esse é um tipo de versículo que eles vão pegar para poder dizer que, tá vendo? O filho é menor que o pai. Mas se você não entender que existe uma diferença de função, Paulo, quando vai falar em Efésios 1, depois anota para vocês, vai dizer que o pai elegeu, desde a eternidade passada, o filho pagou o preço, resgatou, e o Espírito Santo convenceu o homem do pecado e do juízo. Então existe essa relação entre Deus e o homem, a gente vê que é uma relação que cada um tem uma função. Por exemplo, quem nos convenceu? Quem atuou no nosso coração? Foi o Espírito Santo, porque ele convence o homem do pecado e do juízo. Quem nos elegeu? O Pai. Quem pagou o preço na cruz? O Filho. Então existe essa diferença de função. No final das contas, é impossível a mente humana compreender por completo a doutrina da Trindade. Cabe a nós aceitarmos pela fé, pois é claramente ensinada nas Escrituras. A maioria das coisas, dos paradoxos, as coisas que são nossa mente difícil de entender, a gente tem que ter fé e crer. Porque senão a gente vai ter problema com a Bíblia. Então, aí a gente vai acabar caindo por uma heresia. A gente vai ter que negar vários versículos. Quando Jesus recebe a adoração, ou quando Jesus é chamado de Deus. Quando Filipenses 2 a gente fala que, tendo a forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Quando, não lembro agora a carta que fala que em Cristo tem a plenitude da divindade. A plenitude da divindade está em Cristo. Então, ou a gente vai ter que assumir que existe mais de um Deus,
Porque se a Bíblia fala que ele tem a plenitude da divindade, que ele foi chamado de Deus, que ele recebeu a adoração, ou a gente vai ter que negar que existe o monoteísmo. A Bíblia fala que existe um só Deus e a gente percebe que esse Deus atua conosco em três pessoas. Isso também era presente no Velho Testamento. Quando a gente for estudar mais a doutrina aqui, a gente vai ver que existia o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, no Velho Testamento, ele recebia adoração. Então, peraí. Então, quando ele recebia adoração, ele devia recusar aquela adoração se ele não fosse Deus. Gideão, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, ele falou: ai de mim que vou perecer, porque eu vi o Senhor. Então ele estava com medo de ter visto o Senhor e morrer, porque todo aquele que visse a Deus morreria. Mas o anjo do Senhor é a manifestação de Deus no Velho Testamento. Era chamado de anjo do Senhor, operava milagres, recebia adoração. E no Novo Testamento é a encarnação do Filho. O Filho é eterno. A Bíblia fala da eternidade do Filho. No Apocalipse fala de Cristo como sendo o primeiro e o último, estava morto e reviveu, o alfa e o ômega. Então são atributos de divindade que tem em Cristo, que tem no Espírito Santo, que tem também em Deus, que só a doutrina da Trindade é capaz de explicar. Fazer uma analogia. Não existe analogia. Qualquer tipo de analogia que a gente for tentar fazer, a gente vai cair num pecado, porque não tem como. É igual o sol, que tem o brilho, tem o calor, que é a mais antiga. Existe o sol, os raios do sol, o calor do sol. A gente não vai conseguir chegar, porque é acima do nosso entendimento. A questão da doutrina da Trindade. Vou passar aqui. Então a gente vai ver mais um pouquinho de Trindade na Cristologia e também na doutrina do Espírito Santo, e depois, quando a gente for ver a doutrina de Deus, na outra matéria separada, a gente vai pegar mais versículos. Sendo que eu vou mandar para vocês a referência. É um PDF de 4 páginas só de referência. Eu recomendo que leia quando toda a referência aqui do Filho, do Pai, do Espírito Santo, que mata qualquer dúvida em relação a isso. Inclusive, nesse debate eu usei isso, quando o cara falou: não, mas o Espírito Santo não é Deus. Então explica esse versículo. E tem vários versículos. É praticamente exaustivo o trabalho que o pastor Jamierson fez. O pastor até costuma debater, porque vejam só, já tem uns debates dele em relação à Trindade, com unicistas, com o Testemunho de Jeová, lá que ele debate com os caras e usa esse documento. Agora vamos ver então, dentro da doutrina de Deus, que a gente está vendo, as obras de Deus. Qual é a primeira obra de Deus? A primeira obra de Deus é o plano de Deus. Isso foi feito na eternidade passada. Provérbios 19, 21 fala isso. Esta obra é chamada na teologia do plano de Deus. Deus tem um plano. Todo mundo a gente já ouviu falar isso, tá? Do plano de Deus. Deus, desde antes de criar o homem, já tinha feito um plano. Deus não simplesmente, vou criar o homem aqui e eu ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos fazer um teste. Não, Deus não faz teste. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todos os resultados possíveis daquilo que a gente vai fazer ou não, que é a onisciência de Deus. Deus conhece os futuros possíveis, se você vai escolher aquilo, se você vai escolher aquele ou outro, Ele sabe tudo. Então, a primeira obra de Deus é o plano de Deus. Depois Ele criou o universo que existe. Aí a gente já entra na Bíblia, Gênesis 1:1. A gente já conhece esse versículo aí. É a obra da criação. Então, a Bíblia fala que Deus é o Criador, a obra de Deus. Aí aqui é uma outra doutrina também, que é muito atacada, o criacionismo. O criacionismo, ele foi muito atacado pela teoria da evolução, só que hoje os cientistas não assumem, mas a teoria da evolução já é uma teoria refutada. Dentro da própria ciência ela já foi refutada. Existe hoje uma chamada teoria do design inteligente, se alguém já ouviu falar, TDI. É uma teoria científica que eles têm seu método, através do método científico, eles querem provar que nós somos, que existe um criador por trás disso. Só que essa teoria científica, por ser científica, eles não vão afirmar que foi Deus. Eles dizem que pode ser Deus, pode ser dos ETs, pode ter sido de qualquer coisa, pode ter sido criado, mas que não foi uma obra do acaso. Existe um design inteligente, existe uma programação em nós. Oi? Alguém fez. Era, por exemplo, assim, vamos supor que os seres humanos saíssem hoje da Terra, tá? E a gente deixasse só esse celular aqui. Aí, passou milhões de anos, vieram outras pessoas aqui,
outro planeta, sei lá, qualquer coisa, e acha esse celular. Aí eles vão começar a estudar esse celular. Qual é a conclusão que eles vão chegar? Alguém criou esse celular. Então, quando a ciência estuda a criação, as leis da física, como o mundo é regido, né, como o nosso DNA é feito, com a nossa capacidade, quando eles estudam o DNA do ser humano, quando eles vão olhar para isso e falam, isso aqui não pode ser obra do acaso. E a conclusão que eles chegam de olhar as coisas é como a gente olhar o celular daqui a milhões de anos e falar, alguém criou isso. Então, a ciência está chegando a essa conclusão. Claro que existem várias vertentes científicas. Então, hoje já existe um estudo científico mostrando que é possível cientificamente que o homem tenha sido criado, tá? Que é a teoria do design inteligente. A Bíblia, ela não é um livro de ciência. Ela não vai procurar mostrar como que Deus criou, por exemplo, o átomo e tal, daquela forma, não. A Bíblia mostra o quê? Que Deus foi o criador do universo e do nosso mundo. Todas as coisas foram criadas por Deus. Isso é o que a Bíblia mostra. Mais uma vez, a gente entra onde? Qual campo nisso? No campo da fé. Que Deus ele é o Criador. A gente pode estudar as visões científicas? Sim, pode. Mas a Bíblia é suficiente para que a gente acredite e saiba que Deus é o Criador. E ele mantém a sua criação pelo poder da sua mão. Vamos abrir Colossenses 1,17. Hoje está frio, gente. Estou morrendo de frio, com frio. Está muito frio, né? 1,17. Esse é um versículo que serve tanto para provar a divindade de Cristo, quanto também para mostrar o governo, né, de Deus. Tipo assim, Deus te criou, o teísmo aberto, eu falei sobre o teísmo aberto aqui, ele é meio que acredita isso, que Deus criou o mundo, ele até foi onisciente, mas ele abriu mão das coisas e deixou assim o mundo acontecer. Aí, tipo assim, quando acontece qualquer coisa, aconteceu um desastre, Deus não sabia. Ele omitiu a sua onisciência. Existe uma teoria teológica, chamada de teísmo aberto. O futuro está em aberto e Deus não conhece o futuro. E esse versículo aqui serve, inclusive, para refutar isso também. Vamos lá, Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vou até continuar um tempo o outro aqui. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito dos mortos, para que todas as coisas tenham primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a parte, aqui vai falar da reconciliação. Então, o que é importante aqui? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está falando de quem, Paulo? Está falando de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, como é que ele pode não ser Deus, né? Se nele tudo subsiste, antes de outras coisas, ele é o cabeça do corpo da igreja. O princípio homogêneo, tá? Ele vai falando aqui. Então, através de Deus, do Cristo, tudo subsiste. Então, ele governa o mundo. Se as coisas existem através dele. Existe um governo de Cristo, de Deus, no mundo. E ele também está levando o universo a um fim predeterminado. Quando a gente estuda o Apocalipse, a gente está estudando o quê? Vai estudar as profecias daquilo que Deus vai fazer com certeza. O Apocalipse, as revelações, aquilo que Deus prometeu, as profecias, não é porque Deus consultou o futuro, viu o que ia acontecer e nos falou. Não. Ele está falando a obra que ele vai fazer. Aquilo que ele vai fazer, as coisas que hão de acontecer, porque ele vai fazer dessa forma. Então, Deus está levando o universo, que é chamado da doutrina da providência. Deus, ele providencia. Deus está providenciando as coisas. Romanos 8:28 fala sobre isso, do governo de Deus. Então, deixa eu ver quais são. 8:22. Então, vamos entrar aqui, então, na doutrina de Cristo. Tá lembrando que a gente está passando essas doutrinas aqui de forma não aprofundada. Estamos vendo uma introdução. Depois, a doutrina de Cristo, nós também vamos ver ela de forma aprofundada, porque é uma doutrina extremamente importante para nós. Então, a cristologia, a doutrina de Cristo, ela estuda a respeito da segunda pessoa da Trindade, sua obra e pessoa. É sobre Cristo, sobre a obra e pessoa de Cristo. Ela recebeu muitos ataques
né? Porque em Cristo estão as duas doutrinas mais importantes, a palavra e a divindade. As doutrinas que nós vimos anteriores, a palavra e a divindade, Cristo é o quê? Cristo é Deus e ele é a palavra, o Logos, né? O verbo. Então é muito atacado. Foi muito atacado também. Várias heresias surgiram para tirar a divindade de Cristo no início da igreja. O que a cristologia estuda? A divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a obra de Cristo, principalmente a sua morte e ressurreição. Jesus deu várias evidências da sua divindade. Ele fez atividades que pertencem somente a Deus. Ele perdoou pecados contra Deus. Por exemplo, nós perdoamos pecados? Perdoamos. Mas pecados cometidos contra nós. Então, se o Fabrício fez alguma coisa contra mim, daqui a pouco ele pediu perdão e eu perdoei ele. Eu perdoei um pecado que ele cometeu contra mim. Mas eu não posso perdoar. Eu te perdoo e Deus também te perdoou por esse pecado que cometeu. Isso eu não posso fazer. Porque só Deus pode perdoar um pecado que é cometido contra ele. Aí Cristo, ele perdoava pecados cometidos contra Deus. E quando ele estava pronto, ele falou, teus pecados estão perdoados. Aí os judeus ficavam mal querendo o quê? Matar ele. Ele estava fazendo uma coisa que era só um atributo de Deus. Uma outra coisa que Cristo fez. Ele enviou o Espírito Santo. Em João 15:26 fala dele enviando o Espírito Santo. Então, é mais uma prova da atividade de Deus. Por exemplo, o Espírito Santo atuou no Velho Testamento? Atuou na vida de Sansão. Quem mandou? Deus. E Deus mandou o seu Espírito sobre Sansão, revestiu-o de força, depois quando Sansão quebrou, ele tirou o Espírito. Davi, quando pecou, a oração dele foi, não retires de mim o teu Espírito. Então Davi também recebeu o Espírito Santo. Então só Deus pode mandar o Espírito Santo sobre alguém. E Cristo enviou o Espírito Santo. Ele controlou os elementos da natureza. Mar, vento, andou sobre as águas. Ele controlou os elementos naturais da natureza. E também recebeu a adoração. Tá? Que são atividades que pertencem somente a Deus. Cristo foi adorado. Tá? E quando ele foi adorado, ele não repreendeu. Por exemplo, Pedro. Pedro, quando recebeu a adoração, depois de curar lá em Atos, ele fez, levanta, eu sou um homem como você. Ele repreendeu aquela adoração. Cristo não. Cristo recebeu a adoração como Deus. Ele afirmou que era Deus. Vamos abrir esse em João 8, 58 e 59. E assim, a gente recebe hoje, assim, com mais facilidade a mensagem que Jesus é Deus, porque a gente tem toda uma tradição católica, toda uma tradição de que as pessoas já meio que já nascem sabendo que Jesus é Deus. Mas imagina para os judeus, um homem chega no meio deles falando que é Deus, que é o Filho de Deus, um homem que vem toda a característica totalmente diferente daquilo que eles esperam. Então, realmente, para acreditar na divindade de Cristo, a gente só consegue acreditar piamente que um homem encarnado, como nós, assim, ó, se a gente tivesse um tempo dele, a gente ia ver assim, ó, como tivesse um olhando o outro, que ele é Deus, se o Espírito Santo revelar. João fala muito sobre isso. Jesus fala assim, ó, vocês não me escutam porque o Pai não os revelou, não concedeu a vocês a isso. Então, a gente só consegue, de fato, entender isso aqui quando o Espírito Santo nos explica. Porque um homem nenhum consegue explicar isso aqui para o outro. Olha Jesus falando aí no João 8, 58 e 59. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então ele mesmo afirmou que era Deus. O que é esse eu sou? Que algumas Bíblias ficam até em maiúsculo, não sei se você está em maiúsculo. É a mesma palavra lá do Êxodo, quando Deus se revela a Moisés. Em nome de quem eu vou, Faraó? Qual o nome? Quem está me mandando? Ele fala, eu sou o te enviou. Então é aquela afirmação de ser Deus, que aí os judeus ficaram todos doidos querendo matar ele, porque para eles era uma grande blasfêmia.
O Filho era considerado Deus também por seus seguidores. Em Filipenses 2:5-11, eu não vou ler aqui, mas é o que eu falei anteriormente, que é o chamado de kenosis, é o esvaziamento. Sendo da forma de Deus, se esvaziou, não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo. Hebreus 1:3, João 1 também fala dos seus seguidores que o consideravam Deus. Agora, a humanidade de Cristo. Nós temos provas bíblicas de que Jesus era Deus. Tá? Vimos aqui, tem vários versículos. Depois eu vou querer pedir para vocês lerem também esses versículos em casa. Mas a Bíblia também deixa claro a humanidade de Cristo. Ele nasceu de uma virgem, nasceu de Maria, mas não de José. Então ele nasceu de uma mulher. Características humanas em Jesus. Ficou cansado. João 4:6 da referência. Teve fome, teve sede, possui um corpo humano, realmente possui um corpo humano, e teve seu desenvolvimento físico normal. Ele, por ser divino, não foi como Noé, como Adão, já nasceu pronto. Não, Jesus cresceu como uma criança normal. A Bíblia fala que ele cresceu em graça e santidade diante de Deus. Então, ele cresceu, teve um crescimento normal, um desenvolvimento físico normal. Então, como a gente entende, então, essa questão da humanidade de Cristo? Sendo Deus, Cristo abriu mão do uso independente dos seus atributos divinos, que é o que fala em Filipenses 2:5-8. Vamos abrir lá em Filipenses 2:5-8, esse texto é importante. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte e cruz. Tá bom adiante. Então, o que fala aqui? Ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, deixou a sua forma divina e assumiu a forma humana. Mas isso quer dizer, então, que ele abriu mão dos atributos? Não, porque Deus não pode abrir mão dos seus atributos. Se ele abrir mão dos seus atributos, ele deixa de ser Deus. Só que quando era no Velho Testamento e vinha na forma do anjo do Senhor, ali ele estava com todos os seus atributos, ele podia usar de forma independente, de forma independente, sem precisar do Espírito Santo. Já aqui na doutrina da cristologia, ele se submete ao Pai, João 6,39 fala sobre isso, e depende do Espírito Santo. Então, quando Jesus está operando, ele está operando pelo poder do Espírito Santo. Através da kenose, ele se esvaziou. Então tem um esvaziamento dele. Então ele não usa, por decisão dele, não usa os seus atributos de forma separada da Trindade. Então quando ele tem as características divinas, ele está fazendo através de quem? Do Espírito Santo. E vamos lá em Atos 10:38. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, como se desenvolveu o ministério de Jesus? Deus o ungiu com o seu Espírito Santo. Quando Jesus vai começar o seu ministério, o que ele faz? Ele é batizado por João e recebe o quê? O Espírito Santo. Deus fala ali com ele. Ele estava na figura da Trindade. O Filho, o Espírito Santo vem sobre Jesus e Deus fala: este é o meu Filho, qual tenho muito prazer. Então, tudo que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito Santo. E por que isso? Porque ele precisava ser humano
ser 100% homem, para que fosse o nosso representante, para que ele pudesse morrer em nosso lugar. Então ele tinha que ser homem, para poder pagar a dívida de quem? Dos homens. Então Jesus, ele não abriu, se eu falar assim, Jesus abriu mão dos seus atributos, isso é mentira, não é essa forma. Tá? Esse entendimento ele é mentiroso. Jesus abriu mão do uso independente dos seus atributos. Toda vez que ele usou os seus atributos, ele usou através do poder do Espírito. E aí a gente consegue entender por que Jesus orou ao Pai. Quando a mulher do fluxo de sangue o tocou, ele não soube. Tá? Porque ele abriu mão do uso independente. Então ele só poderia usar pelo poder do Espírito Santo. Tá? Vou perguntar agora. Eu sei que eu falei que ia dar dúvida no final, mas são importantes. Alguém está com dúvida nessa ponta? Fica tranquilo, a gente entender. Então a pergunta, Jesus ele é homem ou ele é Deus? Biblicamente a resposta é, os dois. Jesus é a junção do divino e do humano. Isso é chamado pelos teólogos de união hipostática. Ou seja, Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Tá? Em Cristo a humanidade perfeita e a divindade completa são unidas na mesma pessoa para sempre. Então, mais uma coisa que a gente aceita pela fé. Falamos de um Deus em 3 pessoas. E uma dessas pessoas tem 2 naturezas. Natureza humana e natureza divina. Mas se a gente for levar para o campo da lógica, a gente não vai entender nada disso. Então a gente vai para o campo da fé. Durante o período do nascimento de Cristo até a morte na cruz, a natureza divina, a gente diz que ela escondeu-se atrás da humana. A natureza divina estava escondida atrás da humana. Depois da ressurreição e a glorificação de Cristo, ele continuou tendo seu corpo humano. Tomé tocou lá. Mas aquele mesmo corpo humano que Tomé tocou, ele entrou dentro do cenáculo sem abrir a porta. Passou pela parede. Mas não era um fantasma, porque tinha corpo. Era o corpo glorificado. E como é que ele passou ali? Porque agora a natureza humana se escondeu atrás da divina. Então Jesus continua tendo o seu corpo? Sim, continua sendo humano. Mas no Apocalipse fala que Jesus tem os olhos de fogo, tem os pés de bronze, o cabelo branco como a neve. Aquilo ali é um simbolismo. É um simbolismo. Jesus não é daquela forma. Jesus é da forma como ele subiu. Ele mantém o seu corpo. O que aquele simbolismo vai dizer? Por exemplo, pés de bronze. Bronze é a questão de poder, de esmagar os inimigos. Os olhos que tudo vem. A espada que sai da sua boca, é a espada da palavra, o poder de Deus. Não sai uma espada literal da boca de Cristo. São símbolos que vão mostrar o poder. A leitura apocalíptica, a literatura apocalíptica, ela é toda em símbolos. A estrutura do Apocalipse, quando a gente for ver, já vê que ele é todo 7 igrejas, 7 taças, 7 selos, tudo 7. Ou então, tudo ele fala 3 vezes, tem todo um padrão simbólico. Por exemplo, Jesus vem num cavalo branco. Mas que cavalo no céu? O céu agora tem animal? Não tem, né? A natureza não foi criada cavalos no céu, né? Não existe um estábulo divino, né? Não existe. Os anjos são seres também sem corpo. Eles assumem corpo quando Deus os permite. A gente fala, os anjos de Deus estão aqui. Os anjos de Deus não acampam ao redor. Mas quem vê anjo? Então, o anjo não tem uma estrutura física. Né? Assim como o diabo, os demônios, eles são espíritos. Então, existe toda uma linguagem simbólica no Apocalipse. Então, Jesus continua tendo o seu corpo humano. Jesus, mesmo ele sendo hoje a natureza divina, escondendo a natureza humana, ele continua mantendo as 2 naturezas. Ele continua sendo homem, que também é Deus. Esqueci de passar isso. É a obra de Cristo. Então, falamos da natureza divina de Cristo, falamos da natureza humana de Cristo, agora vamos falar da obra de Cristo. Como é a obra de Cristo? Ela é dividida em 2 fases. A primeira é chamada de humilhação de Cristo, a fase de humilhação. Por que humilhação? Primeiro, a encarnação. Deus, Criador do universo, encarnou numa forma mortal, limitada, onde ele teve dor de barriga, onde ele chorou para poder amamentar, de mamar, onde ele sentiu dor de cabeça, tinha que ir no banheiro,
A encarnação de Cristo, se a gente olhando pela divindade, ela é da fase da humilhação de Cristo. Ele teve que encarnar numa forma de servo, que é o esvaziamento. Ele deixou a sua glória, deixou a sua divindade, onde ele reinava ali, absoluto, e assumiu a forma de servo. Tendo que fugir para lá e para cá, de Herodes. O ministério de Cristo. Por que o ministério de Cristo é uma fase de humilhação? A sua rejeição. Ele foi rejeitado pelo próprio povo. Por aquele que ele veio para os judeus, e os judeus o rejeitaram. Essa é uma fase da humilhação. Ele foi rejeitado na sua terra. Vocês imaginam para o Deus Criador de todas as coisas ter que sair fugido pelo meio dos outros para não tomar pedrada? A gente está falando do Criador, onde todas as coisas foram feitas por meio dele. Com João 1 vai falar que o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, ele era Deus. Então, o próprio Deus tendo que passar por toda essa situação. Então, é uma fase de humilhação. E o ápice da humilhação de Cristo é a sua morte. A morte no madeiro, que era considerado que a maldição. Maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Então, a morte de Cristo é o ápice da sua humilhação. Aí o que Filipenses 2 fala? Mas, por ele ter se humilhado, o que Deus fez com ele? O exaltou. Então, a segunda fase é a fase da exaltação de Cristo. Qual é a fase da exaltação? Primeiro, a sua ressurreição gloriosa. Ele esteve morto, mas ressurgiu. Segundo, a sua ascensão. Ele subiu aos céus. Aí tem aquele salmo que eu lembro agora, 24, que fala: abre os portões para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele está falando essa parte aqui, a ascensão do Cristo, o Rei da Glória, que surpreende, que chega no céu vitorioso. E o seu ministério de intercessão, porque Cristo está intercedendo por nós, junto ao Pai. Isso é uma outra coisa interessante, porque o Pai intercede, o Filho intercede e o Espírito intercede. Quando eu mandar para vocês a referência, vocês vão ver. O Espírito Santo intercedendo a Deus com gemidos inexprimíveis, e o Filho também intercede a Deus por nós. O 1 João fala assim, para a gente não pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabeis que tem um advogado diante de Deus, Cristo. A gente está intercedendo por vós. E a fase final da sua exaltação é a segunda vinda de Cristo, onde ele vem triunfante, para reinar sobre a sua igreja. Que é as bodas do Cordeiro, o casamento do Cristo com a sua igreja. Então, a parte da morte e ressurreição de Cristo, que é uma doutrina fundamental nossa. A gente acredita que Cristo é o nosso rei. A morte de Cristo ela foi necessária para satisfazer a justiça de Deus. Tanto Romanos 3 quanto Romanos 5, já vim falando isso aqui bastante aqui com vocês, falam que o homem diante de Deus ele é merecedor da condenação. Porque todos os homens pecaram, todos eles carecem de Deus, todos estão numa posição devedora de Deus, inimigos com Deus. Tá? Então, a morte de Cristo foi necessária para satisfazer a justiça de Deus, porque Deus não abre mão dos seus atributos, e a justiça é um atributo de Deus. Então, precisava ser feita a justiça de Deus. Então, pela sua morte, Cristo nos substituiu, nos redimiu e nos reconciliou com o Pai. A principal obra de Cristo foi essa. Através da sua morte, ele substitui a nossa morte, ele nos redime, tem uma redenção, e nos reconcilia com o Pai. Então, aquela reconciliação que só era feita lá no templo, uma vez por ano, que existia o véu que separava a presença de Deus com o povo, o sacerdote tinha que sacrificar. Agora não existe mais o véu que separa, porque houve uma reconciliação entre Deus e o seu povo. E ele fez expiação, eu ia falar de expiação, eu vou explicar para vocês o que é expiação, e propiciação dos nossos pecados, diante de Deus. Então, todas as referências aí, isso aqui vai dar para vocês. Então, o fato da ressurreição é fundamental para a nossa fé, pois é o que nos dá a certeza da nossa ressurreição futura. Vamos abrir 1 Coríntios 15.
Vou fazer a leitura aqui, 12 ao 20. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que está falando aqui? Porque existia uma heresia que Paulo estava combatendo nos Coríntios, era que não havia ressurreição. Que uma vez que você morreu, acabou. E aí, como eles estavam tendo essa heresia, eles não estavam entendendo a profundidade do que ela afirma isso. Porque se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vocês estão pregando o quê? Vocês estão acreditando em quê? O que é a fé de vocês? É vã. É uma fé que não existe. Então, se tudo isso, depois ele afirma, se tudo isso, então se Cristo ressuscitou, então os pecados de vocês não foram perdoados. Então vocês continuam ainda devendo a Deus. E todos aqueles que morreram em Cristo pereceram, porque os seus pecados não foram perdoados. Aí nós falamos, não, mas de fato Cristo ressuscitou. Então a gente pode acreditar que somos redimidos diante de Deus, temos comunhão com Deus, porque Cristo ressuscitou. Esse é o fato. O fato de Cristo ter ressuscitado nos garante a nossa ressurreição futura e também a nossa fé em Deus. Nossos pecados foram perdoados. Então, para a gente parar aqui para o intervalo, vou só falar isso aqui, para a gente parar rapidinho. Expiação e propiciação. São palavras que a Bíblia fala e a gente fica meio confuso. O que é expiação? Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. É o próprio Cordeiro de Deus na Bíblia. Então, ele é o nosso substituto. A expiação é esse ato de substituição. Jesus fez expiação pelos nossos pecados. Ou seja, ele, o inocente, deu a sua vida, o seu sangue no lugar do nosso, para nos reconciliar com Deus. Para que Deus perdoasse os nossos pecados através desse sacrifício. Jesus nos reconciliou plenamente com Deus. A expiação tem a ver com essa substituição e com o ato de reconciliação. Jesus, substituição que Jesus faz, para a gente resumir, expiação é a substituição que Jesus faz em nosso lugar, tomando sobre si o nosso pecado. Isso é expiação. Propiciação. A palavra propiciação carrega a ideia de apaziguamento. Então, assim, Deus estava irado contra o ser humano, por causa do nosso pecado. Então, a propiciação tem a ver com apaziguar essa ira de Deus. Deus deixa de estar irado através da propiciação de Cristo. Isso é especificamente em relação a Deus. A propiciação é um ato de duas partes que envolve apaziguar a ira de uma pessoa ofendida e se reconciliar com ela. Então, por exemplo, eu falei de novo, briga. Então a gente vai chegar num fato, vai acontecer alguma coisa, vai haver uma propiciação entre eu e ele, para que o fato que me fez irar contra ele não mais exista. É isso que Jesus fez, existe essa propiciação. Então a propiciação é dar a Deus a satisfação necessária para que Deus possa ser gracioso conosco. Por que Deus é gracioso conosco? Porque ele não está mais irado conosco. Então, uma vez que ele não está mais irado conosco, porque Jesus fez propiciação, ele apaziguou a ira de Deus contra nós, Deus pode ser gracioso conosco, fazer um favor imerecido para nós. Então, vamos dar uma paradinha de 10 minutos, 8h47, quando for 8h45, a gente volta. Então, vimos a doutrina de Cristo, acabamos de ver a doutrina de Deus, e agora a gente vai entrar na doutrina do Espírito Santo. Doutrina do Espírito Santo. Não vou esquecer de passar ali. O que é a doutrina do Espírito Santo? É a doutrina que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nos últimos anos, essa doutrina ela se tornou meio que um campo de batalha, principalmente no Brasil e na América Latina.
Porque o que aconteceu, que o movimento chamado de pentecostalismo, ele deu uma maior ênfase ao Espírito Santo, em detrimento do Cristo, de Cristo. Então, existem muitas igrejas com um foco muito grande no Espírito Santo, na questão com o Espírito Santo. Só que a ponto de não se falar mais de Cristo, enfatizar o Espírito Santo. E isso não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é falar sobre Cristo. A obra do Espírito Santo, ele aponta para Cristo. Então é sempre convencido, quando Jesus fala assim, eu vou mandar o Consolador e ele vos lembrará tudo aquilo que eu ensinei. Tá? Então, nessa questão da função na Trindade, a hierarquia, nós percebemos não uma diferença de essência, né? Volto a afirmar isso. O Espírito Santo é Deus, mas nessa função há uma hierarquia de Cristo enviando o Espírito Santo para cumprir o propósito do Evangelho de Cristo. Mas não nos impede de adorar o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus, não nos impede, mas quando a gente foca no Espírito Santo, em detrimento de Deus Pai, de Cristo, da obra de Cristo, nós estamos caminhando para quase que uma heresia. Que a heresia aceita, ela acaba focando mais, por exemplo, o testemunho de Jeová foca em quem? Deus Pai, foca em Jeová. Então, tem um problema nisso. Aí ele acaba deixando o Cristo de lado. E a doutrina do Espírito Santo, o que o pentecostalismo traz? Ele traz a questão da experiência com o Espírito Santo, o sentir o Espírito Santo, ser mais importante do que a palavra. E quem é a palavra? Cristo. Cristo é a palavra. Então, quando eu coloco dessa forma diferente do que a Bíblia colocou, é perigoso. É perigoso. Eu não posso enfatizar o Espírito Santo em detrimento de Cristo. Tá? Não posso ser dessa forma. Tá? A Bíblia fala sobre a presença do Espírito Santo nos cultos, essa questão da gente atrair, fala muito, né, sobre atrair a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo está no culto, assim, é uma passagem que fala. Assim, o que acontece? A obra hoje com o pecador, quem continua a obra de Cristo é a obra do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo faz essa obra sempre apontando para Jesus. Então, claro que o Espírito Santo está presente, ele que nos convence, ele que nos ensina, só que ele nos ensina sempre em relação a Cristo. Só que quando, assim, eu coloco a minha experiência com o Espírito Santo, eu foco na experiência com o Espírito Santo, mas eu não tenho comunhão com a palavra, não tenho comunhão com o ensinamento de Cristo, eu estou com um problema. E é isso que a gente vê na maioria das igrejas. As pessoas falam em línguas, buscam o dom do Espírito Santo, mas não abrem a Bíblia. Não abre. Nunca meditou em Mateus 5. O que diz Mateus 5? Vocês sabem? Sermão do Monte. Muitos cristãos não leram o Sermão do Monte, que é o quê? Cristo nos ensinando a ser igreja, nosso comportamento, as bem-aventuranças, como devemos agir. Então, o Espírito Santo, ele aponta para isso. Ele nos capacita a seguir os ensinamentos de Jesus. Porque existe uma mania de falar assim, Espírito Santo e adoração, seja bem-vindo neste lugar. No meu ponto de vista, eu posso dizer que isso é uma heresia. Por quê? Porque se o Espírito Santo já está dentro de nós, então por que ele tem que vir? O Espírito Santo vem... Não, agora eu captei. Você captou o sentido? Ele já está com a gente, não precisa identificar. Porque o Espírito Santo não habita em templos feitos por mão humana. Então, assim, esse ponto é verdade. Se eu foco assim, tem Espírito Santo aqui, nesse local aqui. Aí é mais assim, no sentido que a gente está clamando por uma manifestação do Espírito Santo. A gente percebe isso. Por exemplo, eu posso orar pedindo que o Espírito Santo nos ensine. Pedindo que ele ore por nós, que ele nos ensine a palavra, que nos conduza a Cristo.
Mesmo ele habitando em nós, ele ora por nós, né, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então, no caso, a gente não precisa pedir, Espírito Santo, visita esse lugar. Por que não precisa, então? Porque já está na Bíblia. Não É precisa. conceito de entendimento, de fato, de entender que não pode, está aqui, pronto, acabou. Vem cá, a gente faz uma analogia, faz uma situação toda, faz um clima, né? Cria quase um romance, né? Mas eu acho que não é por aí, né? Não é nesse sentido. Precisa sentir aquilo que se eu não sentir, o Espírito Santo, né? Se não falar em línguas, aí já está batendo dom, né? Então, esse é o ponto que tem mais discussão em relação a essa doutrina do Espírito Santo, na igreja moderna, é exatamente esse. O que é ficar? Tem o fabricante ali? Já vai levar ele para a UPA ali, está passando mal. O que é a questão dessa discussão que tem do Espírito, da obra do Espírito Santo? É exatamente esse entendimento de quem é o Espírito Santo, de qual é a sua obra, que ele habita em nós, tá? Que ele vem em nós para nos ensinar, para estar conosco. Tá? Ele dá os dons, quando a gente vai chegar aqui mais no final, vai falar uma outra controvérsia que tem em relação a dons sobrenaturais ou não do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo concede dons conforme ele quer, conforme a sua vontade, porque ele é uma pessoa. A Bíblia fala que ele concede dons conforme ele quer. Só que assim, eu nunca posso criar essa questão desse romance de colocar o Espírito Santo como se fosse só o Espírito Santo fosse a divindade. A gente percebe às vezes muito isso. O Espírito Santo agora é a divindade, então o louvor é para o Espírito Santo, e a gente faz tudo para o Espírito Santo, e nem se fala mais em Cristo. Só que não é isso. O Espírito Santo ele aponta para Cristo. O nosso Senhor é Jesus Cristo. O nosso Rei é Jesus Cristo. Tá? O Espírito Santo é Deus morando em nós. Mas o nosso Senhor é Jesus Cristo. A nossa mensagem é a mensagem de Jesus que morreu e ressuscitou. O Evangelho, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para salvar pela mensagem de Cristo. E o Espírito Santo ele sempre aponta para onde? Para Cristo. Sempre aponta para Cristo. Ele não aponta para si. Ele aponta para Cristo. E habita em nós. Então, o que a gente vai estudar aqui? A divindade do Espírito Santo e a personalidade do Espírito Santo. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Tá. O Espírito Santo ele é considerado Deus. Tá? Em Atos 5, 3, 4 vai falar sobre isso. Tá? Que ele é chamado de Deus. A questão da divindade dele. O Espírito Santo apresenta atributos divinos, onipresença. Salmo 139, 7 fala sobre a onipresença do Espírito Santo. A soberania, Isaías 40, 13. E também a sua eternidade, que são atributos divinos. Ele realiza também atividades divinas. Como a gente viu em Cristo, o Espírito Santo também realiza atividades divinas. Na criação, Gênesis 1, 2, estava presente na criação. Antes da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ali, ainda sem forma. Então, estava presente ali. A inspiração da Bíblia, né, como nós vimos na semana passada, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele agiu na encarnação de Cristo. Então, o Espírito Santo veio sobre Maria. Deus mandou o Espírito Santo sobre Maria para que ele gerasse Cristo. E também no ministério de Cristo, como nós vimos na Cristologia. O Espírito Santo, Jesus operava através de quem? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E a questão da personalidade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, nós afirmamos que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Temos que achar então na Bíblia características que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí nós vimos que a pessoa tem 3 atributos que tornam alguém uma pessoa, tornam alguma coisa uma pessoa. Primeiro é inteligência, vontade e emoção. Todos esses atributos são encontrados no Espírito Santo. Igual eu falei, os testemunhos de Jeová atacam a personalidade do Espírito Santo, que é contrário às Escrituras, porque a Escritura revela que o Espírito Santo é uma pessoa, diz que o Espírito Santo é uma força, um poder. No grego,
A gente consegue ver isso na Bíblia sem analisar os versículos. No grego, a palavra escrita é pneuma. Ele é uma palavra neutra. Tá? No inglês, a gente no português não tem palavra neutra. No inglês tem. Existe o he para homem, she para mulher e o it, que é para coisas neutras. Isso aqui é it. Isso aqui não é uma pessoa. Não tem personalidade. Isso aqui é it. Então, existe isso também na língua grega. Pneuma, ele é uma palavra neutra. No original, no grego, ele é uma palavra neutra. Para que pneuma tome uma personalidade, ela tem que vir precedida de um artigo. E toda vez na Bíblia que os autores bíblicos estavam escrevendo sobre o Espírito Santo, foi precedido de um artigo masculino, que definiu, então, uma palavra que era neutra, definiu ela como pessoal masculino. Isso já na questão da tipologia, como nós vamos estudar o original, a gente já vê que o Espírito Santo é precedido de um artigo masculino. Tá? Então, o Espírito Santo ele é definido da forma masculina, então não é neutro, não é uma força. Porque se fosse pneuma sem o artigo, a gente poderia entender, porque pneuma é um espírito, é uma força, um sopro, né? Tem a ver também com sopro, né? Pneu. A origem de pneu. Pneu é uma coisa que a gente enche com vento. Então, a origem da palavra é a mesma. Mas a pneuma, aqui nesse sentido de espírito, quando você coloca o artigo, você define a pessoalidade dele. E também nos versículos que vão falar. João 14, 26 fala que do atributo de inteligência. 1 Coríntios 12, 11 fala da vontade do Espírito Santo, conceder dons. E Efésios 4, 30 fala da emoção. Não entristeçais o Espírito Santo. Tá? Como é que se entristece uma força? Me explica? Não tem explicação. Só se entristece quem? Uma pessoa. Pessoas têm sentimentos. Forças não têm sentimento. O vento é uma força. Você consegue entristecer o vento? Deixar o vento triste? Deixar o sol fogo, calor, deixar o calor triste. Estou com raiva de você, vou deixar o frio agora. Vou embora. O sol não se entristece, o sol é uma força. O Espírito Santo não, ele é uma pessoa, por isso que ele tem emoções. Essas características juntas são as essências essenciais para a personalidade, para que seja uma pessoa. E o Espírito Santo também, ele realiza atividades. Atividade, porque pessoas têm inteligência, vontade, emoção e também agem, tem ação. Ele fala, intercede, recomenda, testifica, guia, ilumina e revela. São ações do Espírito Santo. Vemos vários versículos da Bíblia que vai falando sobre essa questão da intercessão, de falar, recomendar, testificar sobre Cristo, nos guiar até Cristo, nos iluminar, e a revelação de Cristo do Evangelho também é feita pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia fala que ele convence. Né? Como é que uma força nos convence de alguma coisa? É uma força que nos arrastaria. O Espírito Santo ele nos convence porque ele é uma pessoa, através de uma atuação dentro do nosso espírito. E a obra do Espírito Santo, igual eu falei anteriormente, ele estava presente na criação, em Gênesis 1, 2. Profecia e escrituras foram obras do Espírito Santo. Vamos ver essa de Ezequiel 2, 2. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé, para ele poder profetizar. O Espírito de Ezequiel falando. Então, toda a profecia foi dada pelo Espírito Santo e a própria Escritura em si foi dada pelo Espírito Santo. Quando nós vimos a doutrina da Bíblia, nós falamos sobre isso. Tá? Essa é a obra do Espírito Santo. A habilitação para uma obra temporária, tá? No sentido temporário, onde a gente vê quando ele habilitava,
pensa ali na carteira de habilitação. Para você poder dirigir, você precisa da carteira de habilitação. Então, para que no Velho Testamento pudesse exercer qualquer atividade, Deus mandava o seu Espírito para exercer uma atividade. Um exemplo mais conhecido é o de Sansão. Sansão foi na força do Espírito, que ele tinha do Espírito Santo. Ele era um nazireu, consagrado ao Senhor. Ele estava debaixo de... Ele não podia. O voto do nazireu era não beber bebida alcoólica, não tocar em morto, não ter mulher estrangeira e não cortar o cabelo. Ele quebrou todos. Ele brincou de quebrar o voto. Quando ele quebrou o último, ver como é que Deus realmente é longânimo. Quando ele quebrou o último, que foi do cabelo, e o poder dele não estava no cabelo. Era porque era a última coisa que não estava quebrar. Porque ele bebeu, porque ele tocou no morto, tocou no leão morto, estava com fome, adorava as estrangeiras, só queria as mulheres dos filisteus. Casou com uma mulher, depois separou, depois ainda ficou lá com Dalila. Né? Então, e aí faltava só o quê? Só cortar o cabelo. Aí quando ele cortou o cabelo, foi lá, mas Deus mesmo assim ainda usou ele lá no final. Então o Espírito Santo foi sobre ele, quando ele quebrou aquilo, o Espírito Santo saiu. Era temporário. O medo de Davi era esse. Davi, quando pecou, ele ficou com medo de perder o Espírito Santo. Também para a questão de liderança do povo. Tá? A história de José fala sobre isso. O Espírito Santo vinha sobre Josué, sobre Moisés, para conduzir o povo, para que o povo fosse liderado por Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. No Antigo Testamento. A obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Tá? A encarnação de Jesus foi uma obra do Espírito Santo. Tá? Lucas 1,35 fala sobre isso. A anunciação do ministério de Jesus, enfatizando a ação do Espírito Santo. Vamos lá em Marcos 1,8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, enfatizando a ação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo que Jesus faz, era o João Batista falando sobre isso. Essa anunciação é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu a Jesus Cristo no seu batismo, tá? Falamos isso aqui também, e o ministério de Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. Então, quando ele acabou de ser batizado, ele recebe aquela palavra de Deus, quem conduziu ele para o deserto, para ser tentado? O Espírito Santo. Então, toda a obra, porque Jesus estava ali na forma de servo, tinha deixado, abrido foi feito, deixado seus atributos em forma independente, não abriu mão do seu atributo, mas de usar o seu atributo sem o Espírito Santo, então para que ele pudesse ser 100% homem, o Espírito Santo conduziu todo o ministério de Jesus. E a obra do Espírito Santo na nossa vida, na vida do crente. Quando começa a obra do Espírito Santo na nossa vida? Na conversão. Porque nós somos convertidos pelo Espírito Santo. Ninguém é convertido pela declaração da outra pessoa. Não. Nós somos convertidos pelo Espírito Santo. A fé vem para ouvir a palavra. A palavra é do próprio Deus, a palavra de Deus, mas quem nos converte na conversão, o Espírito Santo atua. Na regeneração, né? João 3,3 vai falar que nós precisamos nascer de novo. O novo nascimento, a regeneração. O Espírito Santo que nos regenera. Tá? Jesus fala, ainda no Velho Testamento, como Ezequiel, ele diz que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Tá? Isso é a obra da regeneração. Tirar aquele coração morto de pedra, sem vida, e colocar um coração vivo de carne. Também quando a visão de Ezequiel, os ossos, o vale de ossos seco, e aí começa a voltar à vida. O que é isso? É a regeneração, é o novo nascimento. É porque Paulo diz que nós estamos mortos diante de Deus, nossos pecados e delitos. Somos como aquele osso, aquele vale de ossos seco. Quando Deus olhou antes da obra do Espírito Santo na nossa vida, Deus olha e vê aqueles ossos. Mas esses ossos podem ter vida? Pode. Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo profetiza a palavra, a pregação da palavra. A gente vai vendo como é que
a Bíblia se complementa naquilo que é falado no Novo Testamento, também é falado no Velho, e existe a regeneração. Na continuação da vida cristã, permanentemente, diferente do Velho Testamento. Todo cristão recebe o Espírito Santo. Por que ele recebe o Espírito Santo? Para ser convertido, para ser regenerado. Só que agora o Espírito Santo não nos abandona. Tá? Ele é permanente na nossa vida. O Espírito Santo não vai mais nos abandonar. Tá? Imagina que cada pecado que a gente cometesse, o Espírito Santo fosse embora da nossa vida. A gente estava dentro da água. Então, no Novo Testamento, há o derramar do Espírito Santo. É completo. Agora ele passa a habitar em nós. Não é mais funcional, mas agora ele é em nós. No Velho Testamento, Deus falava assim, através de se for Jeremias ou Isaías, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Romanos vai buscar isso aí. Mas aí ele está falando da condição do não regenerado. Romanos 7 fala, ai de mim, homem pecador que sou. Romanos 3 também fala isso. Romanos 6 fala muito sobre a doutrina do pecado, da depravação total. O homem está sem Deus, ele está totalmente morto mesmo e separado de Deus. É por isso que Jesus precisou vir. Ele precisou vir para nos voltar para Deus. Aí a questão das funções da Trindade. Cristo já pagou os nossos pecados na cruz? Já. Antes de você ser convertido, os seus pecados já estavam pagos. Mas você já era regenerado? Você já tinha nascido de novo? Você já era convertido? Não. Porque essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Então, ela vai consumar, na verdade já está consumada em Cristo, mas ela vai concretizar no mundo real, no mundo físico, aquilo que no mundo espiritual já é. Aquilo que em Deus já é. Ele entristece o Espírito Santo do pecado. Sim, não, como pessoa, sim. O Espírito Santo, ele tem, quando a gente diz que a gente não devemos entristecer o Espírito Santo, porque é nesse sentido de pessoa. Mas não é nesse sentido que ele vai nos abandonar. Né? Mas no caso, não estiver o Espírito Santo, a qual está sendo dado para a vida da redenção. Isso não quer dizer, então, assim, eu aceitei a Jesus, dele eu estou bem. Mas daqui a pouco eu saio por aí afora, pecando, o Espírito Santo continua dentro, porque se ele não anda, né? Não tem como as trevas, não tem como a luz, o Espírito Santo vai ficar dentro. Tá vendo? Ou ele vai ficar de forma como procurando uma oportunidade. Então, se a pessoa já foi regenerada, tem o Espírito Santo. Só que acontece o seguinte, quando Hebreus 10 está falando isso aí, Hebreus 10 e Hebreus 6, a gente já começa a entender isso aí, a gente pode fazer depois um estudo exegético sobre essas passagens, mas a gente já começa a entender para quem era essa carta. Para quem foi a carta? Qual o título da carta? Hebreus. O que ele estava querendo, qual o foco ali que ele estava instruindo? Não sei se Paulo, que a gente não sabe quem foi. Hebreus que haviam se convertido a Cristo, estavam agora voltando para a velha aliança. Então eles estavam fazendo o que? A obra do Espírito Santo tinha sido na vida deles, eles estavam agindo de forma contrária. Tá? Então isso é o que? Um alerta de Deus, é um ensino de Deus, porque Deus nos ensina dessa forma, Ele nos ensina através de alertas, nos mostrando. Olha, se você fosse nesse caminho, aí isso é o que? A perseverança dos santos. Deus nos ensina, nos manda os avisos para que nós nos mantemos perseverantes. Isso também é o que? É o Espírito Santo. Então, quando alguém lia essa carta, o Espírito Santo constrangia ele a obedecer aquilo ali. Se ele não tivesse, se ele lia aquela carta e joga aquilo fora, então ele não é regenerado, ele não nasceu de novo. Não houve um novo nascimento. A gente vai determinar isso aí um pouco melhor na soteriologia, mas o alerta de Hebreus era para que esses judeus que já estavam ali agora, e o conflito das cartas é esse, judeus que estavam querendo voltar para a velha aliança. Paulo combate o quê? Judaizantes que estavam querendo circuncidar pessoas gentias. Se você converteu, então tem que circuncidar. Não. Aí Paulo tem momento que fala aos Gálatas, se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão pisando em Cristo. Está dando um alerta. E nos hebreus era o quê? Judeus, a comunidade de hebreus que haviam se convertido a Cristo, que estavam querendo praticar a velha aliança.
Se o Espírito Santo que agora habita em vós e vence do juízo, para que você vai fazer sacrifício? Para que você vai levar os animais lá para sacrificar no templo? Então, nesse contexto que é tratado a Epístola de Hebreus. Nesse caso de Marcos 3, diz assim, na verdade, os dias de todo pecado serão perdoados aos filhos dos homens. Toda sorte de blasfêmios como os que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu eterno do juízo. Então, em Hebreus 6, a gente até já falou aqui da outra vez, bem nisso, que esse é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo que Hebreus 6 fala. Eu entendo dessa forma. Que pecado é esse? Eu acredito, porque assim, Jesus fala isso, a gente tem que ter as referências para entender, né? Que não dá ali. Anteriormente, Jesus estava sendo atribuído, aquilo que Jesus estava fazendo, estava sendo atribuído a demônios. E Jesus fazia através de quem? Dele ou do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Jesus estava alertando eles, olha, vocês estão dizendo que a minha obra é de Beelzebub, mas a minha obra é do Espírito Santo. E contra o Espírito Santo, eu não vou perdoar pecados. Quanto que vocês estão falando contra o Espírito Santo? Você estava alertando isso. Então, é colocar a obra que o Espírito Santo faz como uma obra não do Espírito Santo. E é que a comunidade de Hebreus estava fazendo. Porque eles já tinham aceitado Jesus. E aí os caras pegam e vão voltar para a velha aliança. Estão negando a obra do Espírito Santo. Entendeu? Só que, no campo da igreja, a gente fala, mas os eleitos não são eleitos? Sim, mas no campo da igreja, o alerta vem para todos. A atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, a gente não sabe, porque é o Espírito Santo no coração. Mas para o pregador, para a palavra de Deus, o alerta, a exortação vem para todos. Por exemplo, no tempo de Elias. Todo juízo de Deus, todo alerta de Deus da questão de Acabe e Jezabel, para que o povo voltasse para Deus, vinha sobre todo o povo. Mas Deus conservou 7.000 joelhos. Elias estava achando que só tinha ficado ele. Tipo, acabou tudo, acabou, não tem mais nada, estou em depressão, ficou só eu aqui, daqui a pouco eles vão me matar, e Deus perdeu. Elias estava pensando dessa forma, entrou em depressão. Falei, Elias, fica tranquilo, que tem 7.000 que não se dobrou. Mas o alerta, o juízo, todo mundo estava sofrendo igual. Inclusive os 7.000. É nesse sentido. Então, na continuação, na capacitação do serviço do Evangelho, é o Espírito Santo que nos capacita. Se eu hoje estou falando alguma coisa aqui, essa capacitação não vem de mim. Porque eu não posso oferecer nada se não me for concedido do alto. Daí quem concede isso, quem atua no meu coração, é o Espírito Santo. Ele é a habitação, ele habita em nós, tá? E também nos ilumina. Tá? O Espírito Santo nos ilumina. As referências aí. Então a diferença é que agora ele faz morada. Faz morada em nós. Também tem o ministério de intercessão, ele intercede por nós. Tá? Romanos 8, 26 e 27 fala sobre isso. Nos conduz em santidade. As referências também, Romanos 8, 2 a 17. Como é que a gente vai para a santidade? Eu vou para a santidade com o meu esforço próprio? Se eu for com o meu esforço próprio, eu já pequei. Porque não é por força do braço. É pelo quê? Pelo meu espírito. Então é através do Espírito de Deus, sempre foi, que a gente vai encontrar em santidade. Mas isso quer dizer que não tem que ter esforço? Claro que tem. Só que a gente está condicionado a pensar em esforço como mérito. Porque todo mundo que se esforça merece receber alguma coisa em troca. Com Deus não é assim. Esforço não está associado a mérito. Nós nos esforçamos porque recebemos sem merecer. Nós não nos esforçamos para receber. Tem essa diferença. A graça é o favor imerecido. Uma vez que o favor imerecido de Deus chegou até mim, eu me esforço. Então, graça não é o contrário de esforço. Graça é o contrário de mérito. É o contrário de mérito. Favor imerecido, sem merecer. Mas não de esforço. Por isso que vai falar em Hebreus também. Ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. O esforço. Mas temos nisso a graça de Deus sobre nós nos ajudando. Há uma diferença. Você se santificar é um esforço seu, correto? Você tem que se santificar um esforço seu. Só que a diferença é que ele vai nos conduzir nessa santificação, correto? Ele
Ele vai nos ajudar no dia que a gente santificou. Não é ele que vai nos santificar. Não seria isso, no caso. O termo é assim: ele os santifica e tu se santifica. Nessa linha. Porque a gente só pode ser santo se Deus nos santificar, trabalhar em nosso coração. Mas o esforço é teu. Então, na nossa cabeça, essas coisas são paradoxais. Mas, biblicamente, elas não são. Ele te dá o caminho e você tem que trilhar o caminho. Ele te dá a graça, por exemplo. Não virá sobre vós tentação maior do que podes suportar. Então, vem uma tentação? Vem. Deus permite que venha. Mas, olha, vai até onde eu sei que você pode aguentar. E como é que ele sabe que a gente pode aguentar? Porque ele sonda o nosso coração e nos conhece. Então, é nesse sentido. Na salvação, ela é toda de Deus. Mas na santificação, é o chamado de sinergismo. Entre eu e Deus. Eu não me santifico por mim só, eu não posso. Tá? Mas também não é o Espírito Santo que vai, tipo assim, vou pegar o pecado, tira a mão daí, não é assim, entendeu? Mas quando a gente está pecando, nosso coração sente que está pecando. Tu tem o direito de fazer ou não fazer. Deus não vai nos tirar do pecado, assim, de pedir o ato, entendeu? Ele não vai nos escravizar. Pelo contrário, nos liberta, mas ele nos avisa, nos constrange. Então, o Espírito Santo nos ensina. Toda vez que eu consigo resistir ao pecado, foi pela minha força? Não foi. Foi pelo Espírito Santo. Entendeu? O fruto do Espírito Santo. Né? Gálatas 5,16 já fala do fruto do Espírito. E o andar do Espírito, tá? Que é concedido pelo próprio Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Do Espírito. E andar é andar aqui, andar no Espírito. São coisas que nós temos. Tá? Por exemplo, a gente já caminhar para o fim. O fruto do Espírito, ele é para quem se alimentar? Para você ou para alimentar outra pessoa? Para outra pessoa. Porque olha só, quem come de uma árvore? A árvore ou outras pessoas? Outras pessoas. O fruto do Espírito é gerado em nós para alimentar. Porque quando eu sou, Felipe está nervoso, eu sou longânimo. Quem vai receber a longanimidade? Ele. Ele vai ser abençoado com isso. Então, o fruto do Espírito é para abençoar e para edificar a igreja. É sempre nesse sentido. O Espírito Santo sempre concede, mas nunca em proveito próprio. A Bíblia deve falar isso. Vocês pedem e não recebem porque pedem para proveito próprio. Então, toda vez que a gente pede para o outro, Deus ele quebra a gente. Tudo a gente acha que é a gente, mas é sempre o outro. E quando coloca o outro, ele concede. Sempre no sentido de nunca reter, de nunca manter as coisas conosco, sempre no sentido do serviço. Tá? Esse é a obra do Espírito Santo. Ele derrama dons especiais para o corpo de Cristo. Tá? Vários versículos falam sobre isso. Todos os crentes recebem dons para proveito da igreja. Todos. Conforme o Espírito Santo concede. Tá? Mas ele concede. A Bíblia fala que ele concede dons para a edificação da igreja. Ninguém recebe para proveito próprio. Tá? Sempre recebe para... Eu vou falar bem rapidinho, mas foi isso para a gente matar isso aqui. Para proveito da igreja. Então, as questões atuais sobre essa doutrina. Tá? Temos a posição pentecostal, questão do batismo com o Espírito Santo. Quando nós formos estudarmos, eu não vou falar qual é o posicionamento disso aqui. Quando nós formos estudar pneumatologia, um mês inteiro estudando isso, 4 sexta-feiras, eu vou falar mais sobre isso, tá? Sobre essas controvérsias. Eu vou falar só sobre como é a posição teológica hoje, tá? Considerada entre os cristãos, assim, não é heresia. Não é heresia, ainda está dentro do torna irmãos. Eu não vou chamar um testemunho de Jeová de meu irmão, eu nem vou lá visitar a igreja dele, mas eu posso visitar uma igreja pentecostal, não tem problema. Então não vai me tornar ele quem vai na missa? Quem vai na missa? Não vai na missa, não vai na missa, porque lá tem muito distante daquilo que tu crê. Então nesse ponto aqui, há uma discordância, mas não impede a comunhão. A posição pentecostal, tem mais ou menos 100 anos, consiste no revestimento de poder para o recebimento de unções contínuas e dons. E ocorre subsequente salvação. Primeiro a pessoa salva, depois ele é batizado com o Espírito Santo. O que sinaliza esse batismo é o ato de falar em línguas. Posição pentecostal. Qual é a posição conservadora? Consiste em sermos unidos a Cristo em sua obra de salvação, sermos unidos no seu corpo, que é a igreja, sermos revestidos do poder de Cristo para servi-lo
e sermos guardados até a chegada à plenitude da era messiânica. Isto ocorre no momento da salvação. Então, na posição conservadora, o batismo do Espírito Santo e a salvação são o mesmo ato. A pessoa recebe o Espírito Santo para ser salva e ela já é batizada por ele. E na posição pentecostal é subsequente à salvação. Tá? Depois a gente vai estudar mais isso. E para a gente finalizar agora mesmo, vai ser só em julho de 2018, tem muito tempo ainda para a gente falar sobre isso aqui. Eu quero estudar mais também sobre esse assunto, porque eu venho de uma tradição pentecostal, e agora eu tenho estudado outra linha. Então eu quero estudar mais para poder realmente posicionar, né, sobre isso sem nenhum tipo de heresia. Já nesse ponto aqui, eu já me posicionei. Eu não tenho problema quanto a isso. Existem duas posições. A posição continuista, que é a que eu acredito, que afirma que todos os dons são disponíveis e podem ser buscados em toda a história da igreja. Todos os dons, inclusive os dons sobrenaturais. Dom de cura, de estar morto, todos os dons que teve no período da primeiro século, que era muito evidente no Mistério dos Apóstolos, e eu acredito que eles continuam ainda hoje, tá? A posição continuista. E a posição cessacionista, que afirma que os dons sobrenaturais ficaram restritos à era apostólica, que foi no meio dos apóstolos. Esse argumento é muito forte porque a gente não vê mais como era na época dos apóstolos. Os apóstolos falavam e acontecia. Nós podemos agora fazer, pode acontecer ou não. Nem todo mundo que a gente orar vai curar. Mas lá não, lá sombra de preto curava. Então havia ali um revestimento realmente especial de Deus para que fosse firmada a igreja. Só que a posição cessacionista diz que se extinguiu, que não existe mais. Aí nesse ponto eu já acho que é exagero. Eu acredito que ainda existem os dons sobrenaturais. Só que agora Deus faz se Ele quiser ou não. Os apóstolos tiveram um revestimento especial, sim. Isso é verdade. Para toda a doutrina apostólica, para firmar a igreja. Tá? Mas nesse ponto aqui, eu abraço a posição continuista, né, de que os dons permanecem. Tem muitos pastores aí, pastor John Piper, muito conhecido, que ainda abraçam a posição continuista, vários outros aí também. Mas aí, por exemplo, aí nesse ponto, a posição cessacionista explica um pouquinho melhor. Quais são as obras maiores de que Jesus? Por exemplo, a gente não vai chegar no túmulo de alguém e falar e não vai sair. Porque falta fé. Não é falta de fé. Quer ver a obra maior do que Jesus? Eu vou te mostrar. Olha a obra maior que Pedro fez, que é maior do que Jesus. Jesus, durante seu ministério inteiro, ficou com em torno de 120 pessoas, o seguindo ali, um pouco mais, um pouco menos, um pouco ele abandonava ele. Pedro, 3.000. Não, 5.000. Só uma coisa assim. Essa obra é maior. Mas por causa do revestimento. Mas o que é a obra que Jesus fala que ia fazer maior? Porque a gente está achando que a obra física do corpo que perece é maior. Não é. Qual que é a obra maior? É a obra de salvação, da redenção. Não é nada sobrenatural essa palavra que quer dizer de maior. Isso é maior no sentido... porque é muito mais sobrenatural um homem que está morto dentro do pecado nascer de novo através da pregação do Evangelho do que um morto nascer, um Lázaro sair e depois tornar a morrer. O sentido dessa palavra, tudo bem. Mas, assim, questão de cura. Quanto tempo você não viu uma cura? A gente não vê mais como via antes. Eu também já vi também. Eu era metodista na época do missionário Alberto. Eu não vou falar muito isso, não. Eu vou ser contra isso. As pessoas de corpo falam. Sabe o que acontece? Existe uma igreja doente, entendeu? Como você falou, os discípulos foram revestidos. Uhum. Se você tiver revestido e aquela pessoa tiver fé, a cura vai acontecer. Não vai mudar, mas, por exemplo, tem pessoas que têm fé. Qual o perigo disso aí, por exemplo? Qual o perigo? Se toda vez que a pessoa tiver fé, ela vai ser curada? Não vai. Mas aí só que a gente acaba abraçando isso e muitas pessoas se frustram com Deus. Olha o posicionamento desses caras aí dos sensacionistas. A gente está pegando dois extremos. Dois extremos. Estão pegando Deus e botando ele numa caixinha de sapato. É aquilo que eu falei na aula anterior. Está pegando assim, Deus é poderoso para fazer aquilo que fazia antes. Assim, tem base bíblica. Ambos têm base bíblica. Então, só que assim, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar é a mesma coisa, dentro de um escopo maior. Quer ver uma coisa? O testemunho de Jeová tem base bíblica? Tem, irmão. Eles estão usando a Bíblia. Eles dizem que o Espírito Santo são pessoas distintas.
E a Bíblia fala que de fato a ação deles são pessoas diferentes. Mas aí os próprios caras que têm uma fé dentro de si fazem a mesma coisa com eles, não deixam de ser uma heresia. Eu acredito que a posição mais correta é um equilíbrio entre essas duas. Porque assim, eu não posso pensar que toda vez que eu orar com fé, eu orei com fé, que eu clamei, que Deus vai responder. Ele pode não responder. Mas com os apóstolos era assim. Não é toda vez, porque nem sempre Deus vai curar aquela pessoa. Isso. Mas com os apóstolos era assim. E a questão da interpretação, como você falou de fazer a obra, a salvação, quer dizer isso, te dá um exemplo vivo que a gente não viveu, a gente estava separado no meio de casais, aquilo me marcou muito. Você vai lembrar que a Célia falou. Então o que acontece? São grupos, entendeu? Que não se conhecem e ninguém sabe de nada do que aconteceu ali, porque tem ninguém que estava lá. E colocaram coisas para fora que, assim, atrapalhavam eles até ter uma vida diante de Deus por completo. Coisas que aconteceram, entendeu? De abuso sexual, de N coisas. Aí, na nossa reunião, após o encontro, a Célia dirigiu um desses grupos, não sei se foi o grupo deles, ela falou, eu vi cego enxergar, eu vi mudo falar. Tamanha a dimensão que foi colocada pelo Espírito Santo para fora. Então, e é exatamente isso que eu falei aqui. Essa obra, a obra do Espírito Santo, na vida do que está morto em pecado, porque a pessoa está morta em pecado. Quando ela começa a ser curada pelo Espírito Santo, ela é maior do que a obra, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Deixa eu entender uma coisa, então. Entendeu? Então, olha só. Meu pai tem 50 anos de evangelho. Né? Para os dias de hoje? O pai conta uma história que no tempo dele, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o evangelho levava mais a sério. Não tinha essa pouca vergonha que tem nos altares e nas igrejas escondidas. E quando Deus revelava mesmo. Tá certo? Quando começou o avivamento, a renovação espiritual aqui no Brasil, nessa época, né, quando teve esse avivamento, né, no segundo ou terceiro avivamento, meu pai conta que milagres aconteciam de formas visíveis. E na minha família aconteceu isso. Então, eu não tenho como eu concordar, claro que a gente está falando sobre a teologia. Não, nem eu concordo, só estou apresentando a posição. Também não, eu não abraço essa posição. Não tem como nem eu estudar isso. Porque a gente vai ver isso, entendeu? A gente vai ver isso na internet, a gente vai ver pessoas que... Por exemplo, essa posição adotada pela Batista da Convenção Brasileira, muito. Por isso que houve a separação de Batista brasileira e Batista nacional. E presbiteriano. Causou uma desunião terrível. Quem disse que não causa desunião? Causa uma desunião terrível. Hoje, irmão, eu fui no congresso um tempo atrás, fui no congresso de jovens, adolescentes, da Igreja Batista brasileira, não estou falando mal de irmão, não. Mas eles escarneceram de quem fala em língua estranha. Eles escarnecem. Pastores escarnecem de turma de maluco, turma de coisa. Irmãos, eu estava lá no Pentecostal, vai estar com aqueles dias. Irmãos, o que eu fui fazendo no meio daquele povo? Não sei se eu ganhei aqui Batista, respeito, mas é falta de respeito. Entendeu? Então, assim, eles não vão porque eles não querem, na realidade. É um entendimento teológico que eles têm que impede. Assim, é difícil de julgar, porque assim, a ação é do Espírito Santo. A ação é do Espírito Santo. E a graça ela é multiforme. A gente falou sobre isso aqui. Né? A graça de Deus ela é multiforme. Esses pontos aqui não são pontos essenciais no sentido de nos dividir. É porque ainda há o mesmo Senhor. Divide, sim, mas a gente pode ter comunhão com eles. A gente não vai congregar na mesma igreja, mas isso não vai me tornar, eu quis dizer assim, no sentido de que ele é como se fosse um católico para mim, entendeu? Como se ele fosse testemunha de Jeová. Eu não vou entrar no testemunha de Jeová, mas eu posso ir numa batista. Eu posso ir numa presbiteriana. A gente fala com costume, né? O vale metodista, os caras estão batizando criança. E a presbiteriana também. A presbiteriana batiza criança. Então, aí você diz, não divide, que isso causa o quê? A teologia, a gente vê que se não for de forma discutida, de forma cabível, o que acontece? Torna-se. Tá, aí isso é a ciência, que é a letra mágica. Vamos encerrar por aqui, mas são essas questões, assim, por exemplo, pedobatismo, credobatismo, que é essa diferença. Sensacionista, vou falar a minha posição, continuista. Elas não mudam o escopo principal. Qual é o escopo principal que nós vimos até agora?
A doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra, e a doutrina da obra do Espírito Santo. Não posso atribuir uma coisa que o Espírito Santo não faz, mas essa questão, eu acredito que é assim, dessa forma, porque a Bíblia não está enfatizando isso. Tá? Ele não está negando o que nos torna participantes do mesmo credo. Tá? Diferente das outras religiões, eles vão mudar a fé, o seu crer, aquilo que você crê. A Bíblia vai falar isso. Se você crê nisso, aqui, cremos no único Deus, se você crê nisso, você é nosso irmão. Porque nessas crenças fundamentais, nós mantemos comunhão. A questão do Evangelho. Essas posições cessacionistas continuistas, eu acredito mais no equilíbrio disso, mas ilustrando o que eles falaram. Quando você está lá no encontro de casais e você vê Deus restaurando um casamento que parecia que estava morto, essa é uma obra maior, na minha visão, do que eu ressuscitar Lázaro e o que Lázaro vai tornar a morrer. Entendeu? Porque Lázaro tornou a morrer. O filho da viúva de Salim, de Jesus botou a mão no peito dele, e voltou a morrer, não ficou eterno. Já essas pessoas que são regeneradas pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, é uma obra eterna. Nasceu de novo. Essa obra que Jesus concedeu à igreja através do Evangelho. Aí, nesse ponto, quando a gente fala, quando o pecador se converte à festa no céu, porque o céu vê no verdadeiro, é a obra de Ezequiel. Quando você vê alguém que está sendo regenerado, é aquele corpo morto, sem vida, osso já seco, que volta a viver. Amém?